Bom dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês nesta manhã para juntos meditarmos um pouco na Palavra de Deus e ganharmos fortalecimento para a nossa fé. É muito importante e a nossa oração nesse tempo tem sido que você, que está nos vendo agora, possa estar fortalecendo a sua fé cada vez mais em Cristo. Jesus é a resposta para a vida do homem. Não há força, poder, capacidade de operar em nós, no nosso interior, igual a de Cristo. Jesus tem todo o poder e só Ele pode transformar a vida do homem. Mas preste atenção, talvez você tenha buscado realmente que Jesus te dê dinheiro, te dê cargo, te dê trabalho, faça milagres na sua vida. Mas é importante você entender que Jesus quer te salvar a sua alma. Sim, você pode achar que o que você precisa é de um pouco de dinheiro, é de uma oportunidade, é comprar alguma coisa, é uma casa, é um carro, é uma coisa, algo que é pertinente a este mundo. Mas os ensinamentos de Cristo, do Evangelho, trazem algo muito mais importante do que tudo isso, que é exatamente a eternidade. E nós vamos falar um pouco disso numa parábola, né? Nessa semana estamos falando sobre as parábolas de Jesus. Eu escolhi algumas aqui para compartilhar com você e hoje nós vamos falar sobre a parábola do joio. Está escrito lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, do verso 24 até o 30 e depois do verso 36 até o verso 43. Está escrito: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: o inimigo fez isto. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Ele disse: não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E, no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes, para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Depois Jesus explica essa parábola e diz: então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E, chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E respondeu: o que semeia boa semente é o Filho do homem, Jesus. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então aqui Jesus traz esta parábola. Você sabe, a parábola é uma narrativa curta, não é? Os que usa figuras de linguagem, como Jesus está usando aqui. E essas parábolas transmitiam realmente um conteúdo moral, uma verdade espiritual, algo que Jesus queria ensinar. E Jesus usava essas parábolas para responder às perguntas. E muitas perguntas eram feitas de forma capciosa para tentar envergonhar, humilhar ou maltratar Jesus. Então Jesus sabia quem estava ouvindo as suas mensagens. Algumas pessoas o desprezavam, estavam ali apenas para humilhar e para realmente demonstrar a sua falta de interesse. Outras eram realmente aquelas que estavam querendo ouvir as palavras de Jesus. O interessante é que as suas parábolas eram entendidas por aqueles que eram seus eleitos. E nós vemos aqui nessa passagem algo muito importante quando seus discípulos pedem para explicar a parábola do joio. Você viu que o homem saiu a semear, semeou a palavra, né? Semeou o trigo naquele campo. Só que o inimigo veio à noite e semeou o joio. E os dois cresceram juntos. Então o agricultor vai lá e conversa com o dono do campo: mas Senhor, o senhor não semeou o trigo, e agora? Quer que a gente arranque? Ele disse: não,
para que, quando tirar o joio, não arranque também o trigo. Deixem crescer juntos. No final, na época da colheita, quando for ser feita a colheita, vai se separar o joio do trigo. O joio vai ser queimado, mas o trigo vai para o celeiro. E quando Jesus explica isso, ele diz assim: o que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente, veja o que ele diz. A boa semente, no verso 38, a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. A boa semente são os filhos do reino. Então é interessante pensar que o Senhor Jesus veio ao mundo para resgatar o pecador, o homem perdido no meio desse mundo dominado pela perversidade e pelo mal. Mas Jesus disse que nesse mundo existe a boa semente, que são os filhos do Deus, e a má semente, que são os filhos do maligno, não é? E eles vão estar crescendo juntos. Olha o que ele diz: pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos, e os que praticam a iniquidade os lançarão na fornalha acesa. Veja que coisa tenebrosa, não é? Arrepiante e de tanta tristeza, porque aqui fala do fogo eterno, da angústia eterna, desse fogo que nunca se apaga, desse grande sofrimento que a pessoa vai viver eternamente. Aqui neste mundo nós temos um pequeno período de tempo de vida, mas ainda está por chegar a eternidade. E como viveremos essa eternidade? Como estaremos passando a eternidade? Não é? Algo que eu preciso me perguntar, algo que eu preciso olhar para dentro de mim mesmo e saber como eu tenho vivido nesse tempo. Então Jesus diz assim: e os lançarão na fornalha, mas os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Assim Jesus encerra esse momento. Quem tem ouvidos para ouvir. Então aqui fica a nossa pergunta: temos tido ouvidos para ouvir os ensinamentos de Jesus? Ou os nossos ouvidos se recusam a aceitar e se humilhar perante o Senhor? Neste tempo, tenho visto com tristeza que a palavra do Senhor é assimilada em parte, mas não no todo. Porque muitas pessoas fazem os seus próprios julgamentos, se são ou não servos de Deus. Eles não usam as lentes da palavra para observar a sua própria vida em Cristo. Não é, eu faço só um pouco de pecado. Muitas pessoas têm vivido assim também. Não, me parece, elas mesmas se julgam. Então, olhando para si mesmo, falam: não, mas eu estou bem, eu não estou tão mal. Parece que Jesus vai me aceitar. É importante nós percebermos se temos crescido como trigo ou se temos realmente sido como joios, e a angústia, a amargura, a tristeza, o cansaço, a insatisfação, a preguiça, a procrastinação e toda essa raiva e angústia e amargura, esse fel tem dominado a nossa vida, porque então nós precisamos de Cristo urgentemente. Precisamos de Jesus para aliviar as nossas dores e transformar a história da nossa vida. Porque muitos estão também indiferentes, frios, estão como sem sentimento, estão vivendo dia após dia e não conseguem ter uma vida cheia do Espírito Santo em Cristo Jesus. Ouça essa mensagem, deixe que ela entre e penetre na sua alma e transforme o seu coração e o seu dia, para que você viva por Deus e seu reino, por Cristo a sua igreja e pela sua palavra, que é a verdade.